Boa tarde. Hoje nossa live vai ser sobre psoríase, que é uma doença extremamente frequente que acomete em média por volta de 1 a 2% da população mundial, dependendo das estatísticas. E é uma doença que é muito comum, existem várias apresentações diferentes e é uma queixa extremamente frequente no nosso consultório, né? E hoje a gente vai tentar fazer a live que não aconteceu em julho, né, com a doutora Regina Carneiro, e hoje acho que finalmente nós vamos conseguir fazer. Eu fico muito honrado de poder tê-la aqui, porque a doutora Regina é uma autoridade em psoríase, né? Então a doutora Regina Carneiro, ela é doutora em medicina, isso eu vou só fazer um currículo resumido dela, né, enquanto ela não entra. Ela é doutora em medicina pela Unifesp, ela é professora titular da disciplina de dermatologia na Universidade do Estado do Pará. Ela é a coordenadora do programa de residência em dermatologia na Universidade do Estado do Pará. Ela foi 3 vezes presidente da nossa regional aqui da SBD no Estado do Pará. Ela faz parte da comissão do TED e o TED é o título de especialista. Então, todos os residentes que fazem dermatologia fazem essa prova no final. Faz parte da comissão e ano que vem ela será a presidente da comissão do TED. Ela também será presidente do Congresso de Dermatologia da SBD, que vai ser aqui em Belém em 2022, foi adiado de 2021 para 2022, e ela é, acho que, uma das maiores autoridades e referência em psoríase no Brasil. Então é uma honra muito grande poder estar conversando, trocando uma ideia aqui. Oi, gente, tudo bom? Tá me ouvindo? Tá ótimo aqui o áudio. Menos, Acho que tá bom. isso aí é porque é o amigo apresentando a gente. Não é isso, porque eu resumi muito. Não, esse é o amigo apresentando. Eu acho que eu sempre brinco que quando pedem para me apresentar, eu digo assim, eu acho que o maior mérito é a gente ser amigo das pessoas, entendeu? Eu acho que Não, tudo isso que mas a gente faz na vida, alguém ajudou a gente. Cheguei lá, todo mundo ajudando. Então, o mais importante é ser amigo das pessoas. Não, E eu mas tenho assim, muito. os amigos ajudam muito, mas assim, tem muito do teu mérito aí, fazendo as coisas. Obrigado, obrigada aí. Vamos. Então, assim, a gente vai fazer uma conversa sobre psoríase, né? Então, assim, é uma conversa que, assim, eu vejo que tem muitos residentes aqui que estão ao vivo agora, alguns vão assistir, mas ela é mais voltada para o público geral, para a gente tentar esclarecer um pouquinho para as pessoas, né, o que é a psoríase, porque tem muita gente que entende a psoríase como qualquer coisa vermelha que descama na pele. Às Sim, vezes é com certeza. simplesmente um joelho que está um pouquinho mais grosso, um cotovelo que está um pouquinho mais grosso e acha que é psoríase, e muitos médicos até mesmo classificam isso como psoríase. Então, acho que a gente podia assim, começar a explicar em linhas gerais o que é a psoríase, né? Tá, a psoríase é uma doença que ela era antigamente conhecida apenas como uma doença cutânea. Quando eu aprendi psoríase, a gente dizia assim na aula, o professor dizia assim na aula, a pele descama mais rapidamente. E hoje a gente sabe que isso seria o evento final, né? Existe um processo inflamatório na pele que leva, assim, a pele a descamar mais rapidamente. Eu sempre explico para meus pacientes que, assim, nós, seres humanos, trocamos de pele, só que a gente não troca igual a cobra. A cobra, quando troca, ela deixa uma casca lá. A gente troca todos os dias, então a cada 70 dias, mais ou menos, a gente está trocando de pele. E na psoríase existe um processo inflamatório importante, deixa eu só desligar essa luz que está atrapalhando aqui. Existe um processo inflamatório importante que leva a pele a descamar mais rapidamente. A gente sabe que esse processo inflamatório hoje ele precisa ser olhado com muito cuidado, porque ao mesmo tempo que ele está atingindo a pele, ele está atingindo outros órgãos do corpo humano, inclusive as articulações. Então, é uma doença extremamente comum, 2 a 3% da população mundial tem psoríase, alguma forma de psoríase. No Brasil, a média é mais ou menos 2 e pouquinho, no último levantamento. E que é muito confundida, como você falou, com muita coisa, né? É confundida com eczema, é confundida com alergia, é confundida com micose, é muitas vezes maltratada por conta dessa confusão diagnóstica. E muitas vezes, quando a gente que acaba sendo a referência, a gente acaba pegando paciente que tem 20, 30 anos de doença, 10 anos de doença, sem um diagnóstico correto. É. E quando que um paciente pode suspeitar que ele tem psoríase, assim, em linhas gerais? A forma mais comum, que é a chamada psoríase vulgar, ela tem umas lesões vermelhas e que tem umas escamas, umas pelinhas que soltam, né, como a gente chama. Normalmente essas escamas elas são muito aderidas, elas não saem facilmente, não é só você atritar que elas saem. E, em geral, essa pele está um pouquinho espessada, que a gente chama na dermatologia de infiltração.
Essas lesões se localizam principalmente no joelho, no cotovelo, no couro cabeludo. Ela é muito confundida no couro cabeludo com a caspa, mas normalmente a dermatite seborreica, que é a caspa, só de você atritar, as escamas caem. Podem comprometer unhas, né, articulações, unhas, mas elas são mais comuns nos joelhos, nos cotovelos e no couro cabeludo. É. Eu me lembro, assim, quando você estava falando, quando eu fiz residência também foi assim, dizia que a pele da gente era um muro, né, que as células novas eram as que estavam embaixo, as velhas eram as que estavam em cima, e que essa progressão de baixo para cima era muito mais rápida, né, e que era só isso mesmo que fazia. Ninguém nem falava muito, assim, por exemplo, de impacto social, né, de psicossocial, do emocional na psoríase, era considerada só como uma doença mesmo da pele, né? E hoje em dia a gente sabe que, assim, o impacto social do paciente, assim, psicossocial, né, o emocional do paciente com psoríase é extremamente importante, né? A gente sabe que a gente sabe até, né, que quando a gente estuda a Bíblia, diz que Jesus curou os leprosos, muitas daquelas lesões não eram lepra, né? Os estudos, as histórias, né, quando a gente vai ver, estudando aquelas lesões todas, muitas das lesões provavelmente até eram psoríase, né? Porque elas têm um estigma, são lesões que não são infecciosas, não são contaminantes. É importante a gente dizer que ninguém pega psoríase tocando na lesão de psoríase, mas causa um impacto. É muito comum os pacientes dizerem para a gente: doutora, eu não gosto de andar no ônibus, as pessoas têm nojo de mim, as pessoas têm repulsa. Eu tenho um paciente que é muito marcante, foi muito marcante na minha vida, porque foi um dos primeiros pacientes que a gente fez imunobiológico nele lá na UEPA. E ele só andava de manga comprida. É um vigilante, as residentes até conhecem ele. E na hora que ele melhorou, a primeira coisa que ele fez foi tirar a manga comprida. Ele dizia que ele não tinha nenhuma blusa de manga curta, porque ele tinha um comprometimento extenso de braços, e ele tinha muita vergonha. E aí fica um ciclo vicioso. Eles pioram da psoríase por conta do emocional, eles pioram do emocional por conta da psoríase, e a gente não consegue quebrar isso. Então, assim, a informação sobre a doença é muito importante. A gente esclarecer a população de que existe diagnóstico, existe tratamento, existe controle da doença, e que não é contagiosa, isso é muito importante para que a gente possa controlar essa doença. Essa questão, assim, do medo que as pessoas têm, né, do paciente com doença de pele em geral, mas principalmente do paciente com psoríase, que solta aquelas escamas, às vezes está numa sala de espera e solta um pouquinho, que as pessoas ficam com medo realmente de se contaminar, gera uma série de problemas. Às vezes eles não conseguem nem embarcar num avião, porque o comissário, o piloto... não deixa, então é muito difícil isso. Mas o tratamento, assim, por exemplo, o acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, é uma coisa assim que ajuda na psoríase, porque assim, tem muitos que dizem que notam que a sua psoríase piora quando está mais estressado, ou quando passou por alguma situação difícil. Então a gente sabe que isso acontece. Mas o caminho inverso também acontece, você ter um tratamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, isso daí faz com que reflita numa melhora na pele? Eu acho que sim, até porque, deixa eu te dizer, a gente sabe que esses pacientes têm muito mais tendência à demência, à depressão. A depressão, a ansiedade, o suicídio são 3 coisas que estão cada vez mais frequentes no paciente com psoríase. Então, hoje o tratamento da psoríase, ele tem que ser multifatorial e multiprofissional, né? Existe o dermatologista, que é uma peça fundamental, existe o reumato para cuidar da articulação, quando a gente tem suspeita. Existe muitas vezes o cardiologista, porque esses pacientes têm aumento de colesterol, de glicerídeos, têm síndrome metabólica, e a parte psicológica, psiquiátrica é muito importante para esse paciente. A gente sabe que esses pacientes têm mais chance. A gente teve uma tese de mestrado recentemente defendida pela Adriana, que mostrou maior incidência de ansiedade e de depressão nesses pacientes. E como eu falei, fica um ciclo vicioso. Quanto mais depressivos eles são, pior o da psoríase. Quanto mais eles têm psoríase, mais eles pioram a psoríase. Falando agora da história da síndrome metabólica, né? QI. Uhum. Um dos fatores que a gente diz que o paciente tem psoríase grave é quanto a qualidade de vida dele é afetada. Existe um questionário que eles preenchem, que são 11 questões, onde a gente faz perguntas mesmo. Quanto é que atrapalhou a psoríase? A sua doença atrapalhou a sua vida sexual? A sua doença atrapalhou o seu trabalho? A sua doença atrapalhou a sua relação com os seus amigos, com os seus parentes? De tão importante que é o lado emocional nessa psoríase, tanto é que quando eles têm um DLQI alto, quer dizer, eles respondem essas perguntas, vai de 0 a 3 a pontuação, quando eles têm um DLQI acima de 10,
Isso é muito fácil conseguir, porque são 11 questões, cada questão pode levar 3 pontos, quer dizer, se ele responder 4 questões com 3 pontos, ele já atinge o DLQI alto, a gente vai ter uma psoríase moderada grave. Então, de tão importante que é esse lado emocional. Complementando a primeira fala que você falou ainda agora, o estigma da psoríase é muito importante, né? Então, eles têm muito esse... Será que eu vou ficar curado? E, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que a informação está distribuída na internet, muitas vezes existem os tratamentos milagrosos, né? Que não existem tratamentos milagrosos. A gente sempre, é muito importante a gente frisar que a gente está tratando uma doença crônica. Ao exemplo da diabetes, ao exemplo da hipertensão, ao exemplo das próprias artrites, ele vai tomar remédio, ele vai usar um tratamento por determinado tempo, mas a gente não pode dizer para ele que ele vai ficar curado e que nunca mais ele vai ter psoríase. Ele vai ter controle, ele vai ficar provavelmente sem as lesões, mas ele tem que ter um acompanhamento médico muito importante. Aí eu queria aproveitar e perguntar duas coisas, então, em cima disso, que é assim, uma é que acho que a gente tem aquela vontade constante, né, de querer sempre curar o paciente, né? A gente, como médico, é o que a gente quer, né? É tirar aquele sofrimento, aquele de conseguir administrar essa situação onde o paciente ele não necessariamente vai ficar curado, né? Que o nosso papel é dar uma qualidade de vida melhor. Acho que travou aqui o vídeo da rede. Oi, Pronto, caiu. foi. Então, Travou. assim, o que eu estava falando, é o Fala. seguinte, é que a gente como médico, a gente tem aquela vontade, né, de curar sempre o paciente, de tirar aquele Sim. problema da vida da pessoa. E a gente mesmo tem dificuldade, tanto para a gente passar essa noção para o paciente, de que ele não vai ficar curado, que o nosso objetivo é dar uma qualidade de vida melhor, mas para o próprio médico é difícil dele assimilar isso. E a Sim. outra pergunta que eu ia fazer é assim, com relação ao DLQI, acho que tem muitos médicos e muitos dermatologistas que não têm por hábito fazer o DLQI, porque acha que isso é uma coisa que é o investigatório de qualidade de vida, para quem entrou agora, que acha que talvez isso seja uma coisa que é mais restrita a estudos, né, tanto o DLQI quanto o PASI. Isso são ferramentas que têm validade para o consultório de um dermatologista que não está fazendo um estudo ou que não está num serviço escola? Com certeza, absoluta. É porque, assim, para você diagnosticar que você... O diagnóstico da psoríase em si é fácil, não é um diagnóstico difícil. O dermatologista bem treinado, ele consegue fazer o diagnóstico da psoríase e, inclusive, fazer o diagnóstico diferencial das outras doenças. Mas para você justificar que você vai caminhar no protocolo da psoríase, você tem que classificar ela como leve a moderado ou grave. A psoríase moderada ou grave é aquela que tem uma regra que a gente chama regra dos 10. Ou ela tem um PASI assim, de 10 em cima, 10 acima, igual ou superior a 10, ou ela tem um DLQ igual ou superior a 10, ou ela tem um BSA igual ou superior a 10. Então, explicando mais ou menos, assim, o PASI é uma sigla inglesa que diz índice de severidade da psoríase. A gente avalia 3 elementos na pele. A vermelhidão, que a gente chama de eritema. O que acontece? A gente faz a pontuação desses 3 elementos, a gente pontua as áreas e a gente pontua o percentual dessas áreas. E tem um número que a gente vai calcular lá, uma fórmula matemática. Hoje a gente já tem até aplicativo no celular para isso. O DLQI são as 11 perguntas onde o paciente responde. Então, é como ele vê a doença dele, como é que ele se sente em relação à doença dele. E o BSA, que é o índice de área corporal, é mais ou menos, a gente imagina a palma do paciente como 1% da superfície corporal dele, vai fazendo mais ou menos isso. Eu acho que o PASI, ele é muito subjetivo, mas é a visão do médico. Então, a gente está fazendo e está achando se o paciente está grave ou não. O DLQ é muito importante porque é a visão do paciente. E quando a gente está tratando uma doença crônica, independente de qual que seja a doença, a gente precisa ter a aderência do paciente. Então, eu sempre compartilho com o meu paciente a decisão. Eu digo, olha, você tem uma doença que é crônica, que você vai tomar remédio por muito tempo, provavelmente o resto da vida você vai fazer o tratamento da psoríase. E eu tenho esse menu de medicações à sua disposição. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer aquilo outro. Agora, todas as terapias têm ônus e bônus. Com isso vai acontecer isso, com isso vai acontecer isso, com isso vai acontecer isso. Vamos dividir essa responsabilidade, vamos compartilhar essa responsabilidade, porque se a gente não tiver adesão do paciente no tratamento, ele não vai fazer.
ele não vai fazer porque ele não entende muito bem a doença dele, ele acha que é sacrifício. Existe uma indicação de psoríase que ele não pode beber álcool, né? Então, se o paciente tem o hábito de beber álcool, certamente ele não vai ter adesão. Então, a gente precisa mostrar para esse paciente que ele vai ter chance de controle da doença, que ele vai viver muito bem com aquilo ali, e mais do que nunca. A gente precisa que ele entenda que quando ele trata psoríase, ele não está tratando... Se incomodam, mas ele já tem uma síndrome metabólica, ele já tem um colesterol alto, ele já tem uma obesidade alta, ele já tem um índice de ansiedade alto. Então, se eu não controlar a psoríase, eu não vou certamente controlar esses outros fatores, entendeu? Então, a gente precisa... Não é difícil, gente. Eu acho que é um questionário que está pronto, a pontuação é muito rápida de fazer, e eu acho que todo dermatologista que se dedica a tratar essa doença deveria ter no seu consultório para aplicar. Não precisa aplicar em todas as consultas, né? Mas a gente precisa pelo menos ter ideia de que paciente está na frente da gente, né? Qual é o grau de incômodo desse paciente com aquela doença, né? E eu acho que não é só na psoríase, não. Por exemplo, quando você trata uma acne, a primeira pergunta que eu faço para um paciente quando ele está acne é quanto o adolescente se incomoda com a acne. Se aquele incômodo é do adolescente ou da mãe do adolescente. Porque se for da mãe, dificilmente ele vai passar o remédio, ele vai lavar o rosto todos os dias, ele vai passar o remédio todos os dias. Quando é do paciente, é muito mais fácil ter uma adesão para uma doença que não tem uma causa. Eu sempre digo assim, eu não estou matando um bichinho, não vou lhe dar um antibiótico por 5 dias, vou matar o bichinho, só vai ficar bom. Eu vou precisar que o senhor me ajude. Eu estou aqui para lhe ajudar, mas eu vou precisar que o senhor me ajude. Então é muito importante saber quanto ele se incomoda. Eu acho que isso daí é extremamente importante, assim, a gente dividir, né, com o paciente essa responsabilidade do tratamento, né, porque, como você falou mais cedo, assim, é só a gente abrir a internet, coloca tratamento para psoríase, a gente vai ver assim, uma lista de coisas gigantescas, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, E assim, eu acho que o papel do médico, né, o papel do dermatologista nisso, entre outras coisas, não só para psoríase, mas às vezes, hoje em dia, principalmente o paciente que é um pouco mais jovem, é quase que funcionar como um curador, né? Ele vai fazer a curadoria daquela informação e vai explicar qual que é isso, qual é o benefício, né? Qual que é o ônus e o bônus de cada opção e dividir essa opção. Porque realmente, assim, na psoríase, calvície, acne, vitiligo, dermatite atópica, são doenças que se você não tem, se o paciente realmente não abraça o tratamento, a coisa não segue, né? Não vai. Você sabe qual é a primeira pergunta que eu faço ao meu paciente, quando eu trato um paciente assim, de uma doença, ele pergunta assim, o que o Dr. Google te ensinou sobre a sua doença? Aí ele vai comentando o que ele sabe. O que você sabe sobre a sua doença? Né? Porque eu acho que é impossível hoje as pessoas não terem nenhum tipo de noção, porque elas colocam lá, né? Um dia desse um paciente achou uma mancha escura na pele da filha e colocou na internet, mancha escura em crianças pequenas, em recém-nascidos. E a primeira doença que veio foi neurofibromatose, por causa da mancha café com leite. E ele entrou no meu consultório apavorado, achando que a menina dele, que tinha um nevo, um sinal, estava com neurofibromatose. Então, a gente precisa desconstruir isso, né? A gente precisa mostrar para eles que a gente não está contra a informação, eu acho que a informação é muito importante para todo mundo, mas ele precisa crivar. E quem é que tem a capacidade de crivar? Somos nós que estudamos sobre a doença. Então eu vou falando, o que você acha? O que você sabe sobre psoríase? Eu acho que é isso aí. Não é bem assim. Eu vou meio que refazendo, não adianta negar tudo que ele sabe, porque uma mentira dita muitas vezes se torna verdade, né? Eu preciso construir com ele a nossa nova verdade, eu vou construir com ele uma relação que vai ser de muitos anos. Mesmo que ele não fique comigo muitos anos, ele vai precisar de um dermatologista que vai cuidar dele muitos anos, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Então, é muito importante, eu sempre digo para todo paciente, existem 2 tipos de cura que o médico pode ofertar. A cura de uma doença que tem, por exemplo, uma doença infecciosa, que ele vai tomar 1 mês de remédio, 2 meses, e a cura no sentido de que ele vai ficar melhor da doença, ele vai poder conviver, ele vai poder fazer todas as atividades sob o controle da doença. Eu acho que não deixa de ser uma cura, né? Não deixa de ser um controle, não deixa de ser uma ação da gente, um cuidado sobre ele. Eu acho que assim, esse cuidado, né, esse contato pessoal, ele é extremamente importante nos dias de hoje, que a gente vê que em muitos lugares a dermatologia se tornou praticamente um comércio, né, e que você não tem mais aquela empatia, né, pelo paciente. Então, eu acho que trazer o paciente para junto da gente é extremamente importante, porque é isso. Ele vai acompanhar, né, a gente vai acompanhá-lo nessa jornada durante muitos anos, né?
E aí, assim, eu queria tocar de novo naquele assunto da história das doenças associadas, né? Porque para trazer para as pessoas um pouco, mesmo para alguns dermatologistas que ainda tratam só com medicamento tópico, né? E assim, entender primeiro se existe ainda, né, qual o papel dos medicamentos tópicos no tratamento da psoríase, se a gente pode só tratar um paciente com psoríase com creme, e assim, como é que fica essa questão das doenças associadas, que a gente sabe que alguns pacientes de psoríase têm uma chance maior de ter acidente vascular cerebral, de ter infarto do miocárdio, de ter diabetes. Então, como que fica isso assim? Eu acho que o tratamento tópico, ele tem o seu lugar assim, por exemplo, a minha conduta. Eu olho meu paciente com psoríase sempre como um paciente sistêmico. Então, nenhum paciente meu vai chegar no meu consultório, por mais que ele tenha uma única placa no couro cabeludo, e eu não vou investigar uma síndrome metabólica nele, tá? Se é um paciente que tem uma lesão única na perna, no membro inferior esquerdo, e ele está tudo bem, ele não tem passado familiar, ele não tem história familiar, ele não tem síndrome metabólica, ele não é um paciente ansioso, a medicação tópica ainda tem ação. A gente tem que ter muito cuidado com localizações especiais. Por exemplo, se a lesão única é na nádega, na prega interglútea, eu não vou usar a medicação tópica, porque a gente sabe que em algumas localizações da psoríase, a gente tem mais chance de ter doença sistêmica e principalmente doença articular. Né? O paciente, por exemplo, paciente de unha, nunca ele vai ser tratado por mim só com medicação tópica. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente que tem comprometimento ungueal, ele tem muito mais chance de ter o comprometimento articular. Então, o tratamento tópico, ele ainda tem o seu ação, naquelas lesões localizadas, no paciente bem investigado, e naquele paciente, por exemplo, que está fazendo medicação sistêmica, mas tem uma lesão que não desaparece com medicação sistêmica. Aí eu associo a medicação tópica, porque eu acho que não vale a pena a gente trocar se o paciente teve uma grande melhora com medicação sistêmica para tratar. Mas dificilmente hoje eu tenho paciente que só faz medicação tópica, né? Até porque a gente tem muita obesidade, a gente tem muita síndrome metabólica, então até a gente provar que o paciente é obeso, não porque ele tem psoríase, mas ele seria obeso com ou sem psoríase, fica muito difícil. E a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, ele já considera o infarto agudo do miocárdio, aqui no Brasil também, o paciente com psoríase como um fator de risco para o infarto agudo do miocárdio, mesmo o paciente não sendo obeso, mesmo o paciente não tendo síndrome metabólica. Então é muito importante que nós, dermatologistas, olhemos esse nosso paciente como paciente sistêmico. Por exemplo, no meu consultório, quando o paciente chega com psoríase, ou na universidade, que a gente tem um ambulatório de psoríase, a investigação articular ela é sempre feita. Eu não sou reumato, eu não estou aqui para tirar o lugar do reumato, mas eu acho que nós, dermatologistas, precisamos pelo menos perguntar: quando o senhor amanhece, quando o senhor acorda de manhã, a sua mão está travada? O senhor tem alguma dor articular? O senhor, quando se abaixa, tem alguma dor na coluna? Porque a gente precisa fazer um exame reumatológico meio que superficial para tentar identificar se esse paciente tem. Naquele paciente que eu não consigo identificar nenhuma alteração sistêmica, que ele não tem nenhuma prova inflamatória, que tem uma única lesão, eu até faço opção sobre medicação tópica. Mas é cada vez menos frequente que eu faça isso. Uhum. Olha, gente, quem tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou mandar aqui na interrogação. Olha, quem está assistindo aqui é a Caroline Brandão, que é uma grande amiga nossa, dermatologista. Está lá que na é França. De Belém, do Rio e do mundo, né? Agora ela está na França. Agora está na França. Não sei como é que fala, como é boa tarde em francês, você chama bonjour. Não, mas bonjour serve para tudo só de noite. Quando chega de noite, eles falam então, bonjour, Caroline. Bonjour, Carolina. E aí ela está perguntando sobre a fototerapia, né? Se ainda tem vez no tratamento da psoríase e aonde que a gente encaixa a fototerapia. Eu acho que tem vez. O próprio protocolo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que inclusive a gente está saindo com uma nova versão, eu tive a honra de participar de um dos capítulos, ele coloca a fototerapia como uma primeira medida para psoríase moderada grave, né? Antes da gente fazer medicação sistêmica. A fototerapia tem alguns senões, né? O primeiro senão é que a gente tem poucas cabines. Então, por exemplo, em Belém do Pará, eu acho que a gente tem 2 cabines privadas e uma cabine pública, que é a nossa cabine da UEPA, né? E o paciente tem que ter uma regularidade. Então, ele precisa entender que ele tem que fazer fototerapia. Eu não concordo muito com assim, vai pegar sol. Não é o pegar sol. Pegar o sol melhora a psoríase, mas é fazer fototerapia mesmo. A gente saber o que a gente está irradiando, qual é a quantidade que está fazendo. Mas a gente tem pacientes, por exemplo, lá no ambulatório de psoríase, que estão só sob efeito da fototerapia. Porque a fototerapia ela tem um efeito imunossupressor na pele. Então, ela não é diferente da medicação tópica que eu só estou passando, só estou tratando aquela lesãozinha, né? Quando eu coloco o paciente numa cabine de fototerapia, eu estou tratando a pele como um todo.
não só as áreas que estão com psoríase, mas eu estou tentando controlar o processo inflamatório em todas. Então, ainda tem espaço, sim, principalmente para aquele paciente que não tem ainda, que tem uma hepatotoxicidade, aquele paciente que não consegue fazer o metotrexato, aquele paciente que não pode fazer citretina e que ainda não tem critérios para fazer os imunobiológicos, mas ainda tem espaço, sim. Para quem não é médico, né, que está assistindo, a fototerapia é como se fosse tipo um banho de luz onde a gente Isso, controla. Por que que a tua Regina está falando que é diferente da gente ir para o sol, né? Porque no sol tem uma hora que você vai, o dia está nublado, outro dia a radiação está mais forte, está mais fraca, tem momentos que a gente está mais perto ou mais longe do sol. Então, tudo isso daí acaba influenciando. Quando você está na fototerapia propriamente dita, você tem uma medição da intensidade de radiação que chega na pessoa, o tempo que ela está lá, você consegue fazer um controle muito melhor. E isso. a radiação na pele, o que ela vai fazer? Ela tem um efeito que a gente chama de imunossupressor, ele diminui aquela inflamação, né, a resposta imune ali na pele. Então, com isso, diminui aquela inflamação cutânea que é causada. A gente tem Certo. alguns tipos de fototerapia diferentes, né? Tem aqui algumas perguntas aqui que a Ana Paula, e até fala essa pergunta mais para o final, mas a gente pode aproveitar que ela já perguntou logo. Ela perguntou se a psoríase prejudica a gravidez. E aí a gente podia falar sobre se, assim, como que é essa relação gravidez-psoríase, né? Se um influencia no outro, se a gravidez piora a psoríase ou o contrário, e também como que se comporta o tratamento, né, da grávida, né? Porque ela é uma paciente que é especial, né? Então tem uma série É, de medicações que a gente não pode fazer e medicações que, quando a pessoa está em uso, ela precisa ficar um certo período sem engravidar pelo risco de malformação do feto, né? sim. A gente, sempre que a gente trata um paciente, uma paciente em idade fértil, a gente sempre tem que conversar com ela sobre isso, né? A beta-texato e a citretina não podem ser feitos se não houver a anticoncepção. Os imunobiológicos, eles também devem ter anticoncepção, mas eles são classe C, né? Eles não têm a classe X que a gente chama do beta-texato. A psoríase não tem interferência, a gente não vai ter má formação fetal, a gente não vai ter aborto por conta da psoríase, a não ser que seja uma psoríase eritrodérmica extremamente grave, nesse caso é melhor a gente orientar que a paciente não engravide. Mas a gente precisa preparar essa paciente porque ele precisa suspender. A psoríase, existe uma medicação chamada imunobiológico que é usada não só para psoríase, como é usada, por exemplo, para a doença de Crohn. Na doença de Crohn, em que existe o risco, uma doença inflamatória do intestino, onde se as pessoas, as mulheres não se tratarem grávidas, elas podem até ter complicações. Então, aí justifica o risco-benefício, ou seja, eu mantenho a medicação para salvar a vida da gestante, principalmente a vida do feto. Na psoríase, normalmente, a gente suspende as medicações e fica acompanhando essa gravidez. A gente não tem, uma relação muito de exacerbação, de piora muito exuberante. Às vezes até melhora a psoríase, né? Melhora a psoríase, então a gente vai meio que controlando esse paciente. Agora, o que é mais importante é, se eu tenho uma paciente que é em idade fértil e ela tem psoríase, eu preciso preparar. Então, por isso a relação médico-paciente é muito importante. Ela precisa dizer para mim, olha, eu estou a fim de engravidar. Então, quando é que você vai pensar em engravidar? Eu vou engravidar no que vem. Então, a gente já vai tratar a tua psoríase, a gente vai conduzir essa tua psoríase de uma maneira que você possa engravidar. Eu vou suspender as medicações que ela não pode engravidar, eu vou preparar essa pele para essa pele para ele poder engravidar e vou acompanhar, e vou principalmente passar tranquilidade que ela pode engravidar sem esses riscos de má formação, a não ser que pelas medicações que ela não pode tomar. E aí é mais um lugar onde a fototerapia é interessante, Sim, né? com Na certeza. grávida. Fototerapia na grávida, porque a gente não vai ter esse efeito, a gente consegue controlar a psoríase sem nenhum maiores problemas, entendeu? A Carol falou aqui ainda na França, eu acho que lá talvez a realidade, pelo que ela falou aqui, é parecida com a nossa. Diz aqui na França tenho visto muito uso de biológicos, mas para provar pela Seguridade Social tem que passar por todas as etapas de tratamento, tópico, oral, como metotrexato, fototerapia, até chegar no biológico. Aqui para a gente também não é muito diferente disso, né? É Não, mais ou não é menos o muito caminho diferente que o disso. paciente tem que trilhar, né? A diferença é que eles têm muito mais biológicos, né? Eles têm uma gama muito maior de biológicos, eles têm moléculas novas, então, como eles não têm assistência pública, como é no SUS, né? Eles têm a Seguridade, que é o seguro de saúde, muitas vezes, apesar de ser burocrático, eles têm mais facilidade, porque não existe toda essa burocracia da compra, dessa burocracia pública que a gente tem. Mas não é muito diferente. Eles
eles não têm a cetretina, não sei se na França tem, mas na Alemanha eles não têm a cetretina, né? Os etretinatos, a maioria dos países europeus tirou, por exemplo, a gente tem dificuldade de tratar isotretinoína, em alguns casos lá na Europa. Então, eu não sei se eles usam metotrexato, eles não usam cetretina, eles usam ciclosporina também como droga de resgate, como a gente, nos protocolos europeus, mas eles têm uma gama muito maior de imunobiológico que a gente não tem. As moléculas estão chegando no Brasil, mas a gente tem muito mais molécula lá fora do que aqui. Pode até Droga lá comentar fora. depois, Carol, se aí tem, né, como é que tá a questão da citretina aí, né? Aqui mesmo pra gente é difícil, né, hoje em dia, você achar, né? Todo mundo Eu tem não que sei se, todo mundo tem que ir pro SUS nessa cetretina, né? Não tem mais para comprar no mercado. eu não sei se aconteceu com a citretina, uma coisa parecida que aconteceu com a isotretinoína nos Estados Unidos, que era a história do Accutane, né, que era o Roacutan, porque assim, o que que aconteceu lá, pelo menos? O Roacutan começou a ter muito processo nos Estados Unidos, né? Então, para o laboratório, ele custava mais ou menos 20% dos gastos que eles tinham com todos os medicamentos, principalmente relacionados a processos jurídicos, e só 5% do faturamento deles. Então, eles fizeram as contas e falaram, a gente gasta muito mais com o problema do que com o faturamento do medicamento. E aí, por isso que eles suspenderam, e lá também tem a questão do genérico, que é diferente. Eu não sei se aqui com a gente é mais ou menos isso mesmo, por conta simplesmente uma questão financeira, ou se tem algum outro motivo. Eu também não sei te dizer, mas eu acho que é assim, as doenças tratadas pela cetretina, elas são meio negligenciadas, né? Tirando a psoríase, que já ganhou outras medicações, a cetretina está lá em cima no protocolo. O que você trata com a cetretina? Ictiose, né? É. E aí são doenças negligenciadas, doenças que as pessoas não têm a importância devida, então não sei se vale a pena. A isotretinoína nos Estados Unidos teve muito aquela história do suicídio, né, do aumento do suicídio por conta da isotretinoína, então são medicações, digamos, processogênicas, como a gente brinca. Eu acho É, que para o laboratório não é realmente interessante, não né? é interessante. A cistetina hoje você não tem para comprar na farmácia, né? O paciente tem que ir para o SUS, tem todo um rigor para ele pegar essa medicação, né? A história do beta-HCG, que eu acho importante, mas eles querem beta-HCG até para paciente esterectomizada, então às vezes até dificulta, mas é uma medicação importante em algumas formas de psoríase. Hoje, quando eu estudei psoríase, ela era o carro-chefe, né? Era padrão ouro, todas as medicações É. eram comparadas com a citretina. Hoje ela é reservada para alguns tipos muito específicos de psoríase. Agora, assim, antes da gente passar para a pergunta do Felipe, que ele queria que a gente falasse sobre aquele protocolo de Coimbra, que é sobre a vitamina D, que ele perguntou Uhum. aqui, como você acabou de falar que a citretina, né, ela só tem praticamente no SUS, e a gente sabe que os medicamentos biológicos são medicamentos que têm um custo mais alto, né, algumas pessoas até conseguem comprar, né, direto com os laboratórios, mas normalmente não vende em farmácia, você pega, é o próprio SUS que compra e fornece através dos serviços públicos ou Isso. os planos de saúde. Então, acho que a gente poderia comentar um pouquinho como que é essa disponibilização, como é que é esse acesso a esses medicamentos, né? Como é que funciona, né? Como é que um paciente com psoríase que não está controlando com creme, ele pode ter acesso a outros medicamentos, né? Olha, do ponto de vista de compra, o único que eles têm acesso, que ele pode ir na farmácia comprar, é metotrexato. Essa é a realidade. Do consultório comprar é o metotrexato, tá? A citretina hoje eu só tenho praticamente no SUS, eu não vejo o pessoal conseguir comprar. A ciclosporina no SUS eu não tenho por psoríase, mas ela é sempre uma medicação de resgate, quer dizer, o que eu quero dizer? É uma medicação que eu faço com paciente muito ruim de psoríase, mas eu já sei que eu vou ter que fazer outra medicação, então a gente pouco usa a ciclosporina. Então a gente vai para as medicações mais novas, que são as imunobiológicas. O que é um imunobiológico? É uma medicação que ela vai bloquear, ela vai retirar da circulação ou bloquear coisas muito específicas, que é como se eu tivesse vários focos de incêndio na psoríase, e eu vou bloquear um focozinho de incêndio que são importantes, fazem parte da imunidade do paciente, mas eu vou bloquear para que não incendeie a psoríase. Essas medicações são muito caras. Então, a gente tem o acesso pelos laboratórios, que eles chamam de programa de apoio, então os pacientes são cadastrados pelos médicos, eles começam a receber, mas tem limitação. Normalmente, a gente já começa a tratar do processo de acesso. Tem acesso no Ministério da Saúde, graças a Deus, que completou agora um ano que a gente ganhou esse direito, a gente não tinha esse direito, a gente só os pacientes com artrite psoriásica tinha, que é uma forma de psoríase que compromete a articulação.
A gente tem um grupo muito importante da dermatologia que luta muito por isso, com colegas maravilhosos. Eu posso citar aqui o Paulo Aldani, posso citar a Cláudia Maia, que são pessoas que estão o tempo todo, a Gladys lá em Brasília, que estão lutando para que o paciente possa receber essa medicação com o CID de psoríase, quer dizer, com o diagnóstico de psoríase. Em setembro do ano passado, nós conseguimos que saísse o protocolo de diretrizes clínicas da psoríase, onde o paciente com o CID de psoríase, ele recebe a medicação, né? No plano privado, que é no plano de saúde. De saúde, plano de saúde, não estão. A gente houve um rol, existe um rol. O que existe? Existe uma lista de medicações e de procedimentos que essa agência obriga o plano de saúde a pagar. E esses biológicos estão entrando no rol da ANS, houve uma reunião, entraram no rol da ANS para serem pagos para psoríase. Eles eram pagos para artrite psoriásica. Inclusive, a gente está numa consulta pública, né? Que é super interessante. Quando vocês souberem de consultas públicas, é interessante o público entrar, porque é nessas consultas públicas que a gente consegue que o governo ou que o sistema de saúde público e o sistema de saúde privada incorporem. Então, muitas vezes a gente vê na internet, o plano de saúde tal não pagou a minha quimioterapia. Se não tiver no rol, ele pode não pagar, porque a lei diz que ele é obrigado a pagar o que está no rol, o que a ANS decidiu que é para pagar. Então, todas as vezes que tem uma tecnologia, que tem um remédio novo, é importante que a gente tenha acesso a essas consultas públicas. Então, existe uma reunião, eles aprovam a medicação para uso e eles lançam a consulta pública. Nessa consulta pública, qualquer um de nós pode entrar, né? Depois a gente pode até colocar no Instagram isso, e diz que concorda e aceita e acha legal. A partir daí, quando ele entra nesta lista, o plano de saúde é obrigado a pagar. O plano de saúde não pode dizer que ele não tem dinheiro para pagar. Ele é obrigado a pagar. Então, os imunobiológicos estão nessa faixa, nesse momento. Eles foram aprovados a nível público para psoríase, pelo PCDT, que foi até durante o nosso congresso ano passado, lembro, lá no Rio de Janeiro, foi até uma grande comemoração da sociedade, foi uma vitória dos dermatologistas. A gente está pedindo, já foram incluídos outras medicações nesse PCDT, vai ter que ter feito a revisão, mas o SUS já vai incorporar essas medicações. E agora eles foram incluídos no rol da ANS para que o paciente possa prescrever para todos os planos de saúde, seguradoras de saúde, com diagnóstico de psoríase. R$1 a injeção, né? Então fica difícil ele manter, porque ele não vai fazer isso por 2 meses, 3 meses, ele vai fazer isso por muito tempo. E algumas delas, inclusive, tem o que a gente chama de indução, ele vai fazer 2, 3 medicações num mês. Então, é importante que a gente participe dessas consultas públicas. E o que é importante falar é que, assim, não é uma consulta para médicos, nem uma consulta para dermatologistas, é uma consulta para a população geral. Então, isso é para todo mundo, né? Quanto mais pessoas... com CPF, quanto mais pessoas disserem que é importante, melhor. É lógico que o médico ele pode entrar com a opinião acadêmica dele, né? Os trabalhos e tudo, mas quanto mais pessoas entrarem, maior é a pressão para que a ANS acate isso. Isso não é só na psoríase. Em qualquer consulta pública é sempre bom a gente saber o que está acontecendo para a gente votar lá, colocar nossa posição lá. Ainda só falando mais uma coisa ainda do tratamento e do tratamento de farmácia, né? Uma coisa que é muito comum a gente pegar são os pacientes com psoríase que vêm tratando com corticoide não tópico, né? Mas corticoide oral injetável. E isso é uma coisa assim que é difícil, né, às vezes, da gente educar o paciente com isso, porque a gente sabe que tem vários efeitos colaterais e vários problemas para a psoríase, né? Eu brinco sempre que quando eu vejo pacientes tomando as medicações, os famosos corticoides injetáveis, assim, que eu digo, você não vai gostar muito de mim, né? Porque eu vou suspender, porque assim, são medicações milagrosas. Ele faz uma injeção de um remédio desse, e barato. Ele faz uma medicação de um remédio desse, uma semana depois ele tem lá de psoríase. O grande problema além do que essa medicação está acontecendo no organismo dele, aumentando pressão, diabetes e tudo, quando o efeito dessa medicação passa, existe uma coisa que a gente chama de efeito rebote. A gente deve prescrever essas medicações, principalmente essas medicações injetáveis, que são medicações que a gente chama de depósito. Elas ficam no organismo durante vários dias, até várias semanas.
Então, não é uma medicação indicada, não é uma medicação que possa ser usada, ela tem seu lugar muito, mas muito, mas muito específico no tratamento da psoríase e ela nunca deve ser utilizada, nem a medicação, nem um corticoide oral, nem um corticoide injetável. Então, se alguém prescreveu, por favor, a gente tem muito paciente que chega com uma forma que a gente chama de eritrodérmica, ele é todo psoríase, ele não tem área de pele sã, e a gente vai buscar na história dele, ele fez uso dessas medicações. Eu fazia de 15 em 15 dias, eu fazia toda semana, até um dia que eu comecei a fazer não deu mais efeito, e é o que vai acontecer, com certeza. Então, vamos passar aqui para responder aqui a pergunta do Felipe. Então, a gente vai responder algumas das perguntas aqui dos comentários. Por favor, também coloquem perguntas aqui na caixinha de comentário, então aqui no balãozinho com a interrogação. O Felipe estava perguntando o uso da vitamina D, como existe no protocolo de Coimbra. Então, assim, para quem não sabe, o protocolo de Coimbra, na verdade, não tem a ver com a cidade de Coimbra de Portugal, né? É um médico brasileiro, acho que ele é pediatra, eu não me lembro exatamente o que ele é, alguma coisa Coimbra é o sobrenome dele, mas é uma pessoa que é muito conhecida por advogar que uma suplementação, na verdade não é uma suplementação, é uma administração de altas doses de Vitamina D. De vitamina D poderiam curar algumas doenças, principalmente algumas doenças crônicas, algumas doenças dermatológicas crônicas, como psoríase, vitiligo, dermatite atópica. Então, existe algum fundamento para isso? Não. Não. Primeiro que a psoríase não tem cura. Primeira coisa que está errada na pele, mas ela não vai bloquear as interleucinas importantes no controle da psoríase. A gente sabe hoje, por exemplo, tem paciente de psoríase que responde ao remédio, continua respondendo a vida inteira esse remédio. Tem paciente que responde e depois falha. Porque a gente sabe que cada paciente de psoríase é um paciente. Entendeu? Então, fazer uma coisa genérica, vamos dar vitamina D, porque a gente vai fazer a alteração imunológica geral nesse paciente, não vai funcionar. A gente tem uma ação específica de um análogo da vitamina D no tópico. Existem medicações que usam corticoide com análogo da vitamina D, com calcipotriol, mas é muito restrita àquela lesão. Então, não tem fundamento nenhum de que a vitamina D seria uma cura, promoveria uma cura da psoríase, como também não do vitiligo, não como da dermatite atópica, senão nós teríamos os primeiros a estar prescrevendo, porque tudo que a gente quer é que essas doenças crônicas sejam controladas ou até mesmo curadas. Então não tem nenhum sentido fazer suplementação de vitamina D por conta da psoríase. Você quer suplementar a vitamina D porque está com vitamina D baixa? Ok, mas ela não vai agir sobre a psoríase. E não existe a gente não faz parte de nenhum complô da indústria farmacêutica, nada disso, isso não existe. Então, não assim, existe. Se uma medicação barata como a vitamina D pudesse tratar, é importante. Todo mundo usaria. Se a gente pudesse fazer vitamina D, que é barata, e que não. Para que eu vou fazer medicação subcutânea ou até endovenosa, como existem biológicos que são feitos endovenosa? A vitamina D poderia, por exemplo, ser usada numa mulher grávida. Ela não teria problema nenhum de fazer vitamina D grávida e com psoríase. Então, todos os nossos problemas estariam resolvidos, né? E o que eu acho que assim, o futuro que a gente vai caminhar com essas medicações biológicas é a gente conseguir determinar a especificidade de assim, qual que é o problema daquela pessoa e fazer a medicação direcionada para aquela pessoa. Porque as vias, o biológico, o que é que ele faz? Né? O biológico, os outros medicamentos, mas principalmente os biológicos, eles vão bloquear uma dessas vias para que a inflamação não progrida naquele caminho. Isso. Só que é igual água, né? Se você interrompe esse fluxo para cá, ele vai aumentar em outros lugares. Então isso traz alguns efeitos colaterais e para aquela pessoa, às vezes, esse aqui tem uma comunicação com aquela parte que foi interrompida. Então a pessoa volta a ter psoríase. Então por isso que, assim, talvez num futuro a gente consiga, sei lá, através de uma biópsia, alguma coisa assim, determinar qual que é o problema, né? Onde está o ponto-chave da inflamação daquela pessoa e direcionar uma molécula específica para aquilo lá. Eu acho que a gente vai caminhar, se Deus quiser, né, na dermatologia, como a gente caminhou na oncologia, né? Hoje a gente não trata todo câncer igual. A gente trata o paciente que tem câncer, né? Existem pacientes de psoríase que eles têm um rio principal de uma molécula e que quando eu bloqueio essa substância, essa interleucina, como a gente chama, fica tudo bem. Existem outros que, na realidade, eu tinha um rio e tinha um afluente.
E quando eu bloqueio o rio, o afluente ganha mais volume. E aí é o paciente que falha secundariamente a resposta, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar muito perto do paciente. E por isso é muito importante a gente saber que paciente a gente está tratando. Quer dizer, se eu tenho um paciente que tinha um PASE alto, um índice de severidade alto, e eu consigo controlar, eu sei que tem resposta. Não está controlando, não está baixando, não está fazendo uma diminuição do PASE, está na hora de eu mudar. É por isso que esse paciente, eu preciso saber ter muito bem o meu diagnóstico e o meu diagnóstico da gravidade desse paciente. Mas eu acho que a gente vai caminhar para isso. Tomara que a gente caminhe para isso, né? Tomara que a gente caminhe para a gente ter tratamentos seletivos, para a gente tratar o paciente como um paciente individual. Eu acho que a psoríase está na frente porque ela tem várias medicações, a dermatite atópica ações imunobiológicas, então eu acho muito importante que a gente caminhe para isso e chegue ao ponto como a oncologia tem hoje, que ela tem protocolos, mas ele tem tratamentos específicos para o paciente, porque cada paciente, não existem doenças, existem doentes, né? Então por isso que a gente não pode generalizar. E entender, né, que é isso, assim, a importância desse segmento é que o paciente não é uma fotografia, né? A gente não vai ver só naquele momento. Ele é um filme, a gente vai ver muitas e muitas vezes. Então a gente tem que entender como que aquela doença está se comportando. Eu A acho que isso Nanda... eu acho que só um instantinho, Walter, eu acho que isso sabe o que me fascina na dermatologia? É isso. Eu acho que eu sou completamente apaixonada pela dermatologia, eu não vivo sem a dermatologia. E eu acho que a pele, ela é muito instigante por isso, porque não existe monotonia na nossa rotina dermatológica, né? A gente não tem rotina, entendeu? A gente não isso tem daí, rotina. Cada paciente é um paciente, ele vai ser diferente. A gente tem que pensar muito, eu acho que muito interessante. eu já te contei essa história, mas para quem não sabe, né, eu fiz a minha residência de dermato depois de ter feito residência de clínica, né? E quando a gente fazia residência de clínica médica, você tinha aqueles protocolos. Você tem um paciente com insuficiência cardíaca, com hipertensão arterial, você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você fazia o diagnóstico relativamente fácil e você tinha um caminho para seguir, né? Na minha primeira semana na dermato, lá o professor Evandro, que era nosso chefe, né, o titular lá na USP, chegou um caso na discussão, eu não faço a menor ideia do que é isso. Então, assim, é um negócio que, assim, que é muito, muito louco e é muito apaixonante, assim, que instiga a gente, né, a sempre estudar e conversar e trocar ideia e ver experiência. Então, isso é um negócio da O dermato que eu alu- também faria alunos tudo de, de novo. alunos de medicina que não querem rotina na sua vida, escolham a dermatologia, porque eu te garanto que nenhum dia no ambulatório de dermatologia é igual ao outro. É. E às vezes está tendo a mesma. Oi, pergunta da Nanda, você ia Oi. perguntar a Nanda. Isso, a Nanda Nazaré perguntou aqui, elogiou, né? Elogiou aqui a professora Regina. E em relação à alimentação, tem alguma evidência de que alimentos devam ser evitados? Então, assim, eu acho que a gente pode ver isso, né? A questão da alimentação, né? Se ela influencia, não influencia, né? Se deve evitar alguma coisa, né? Para a psoríase em si, não. Só que ele é um paciente que ele tem mais chance de ter colesterol alto, glicerídeo alto. Então, assim, ele precisa controlar a alimentação não pela psoríase, mas para não complicar a psoríase. É muito engraçado, os pacientes quando, assim, o paciente melhora a psoríase, ele melhora o astral dele, ele vai para academia, ele melhora o peso e ele melhora a psoríase. A gente sabe que o tecido adiposo tem citocinas inflamatórias, né? Quando o paciente é muito obeso ou tem qualquer tipo de obesidade, quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais processo inflamatório eu tenho ali. Então, quando ele perde peso, ele melhora a psoríase. Então, a alimentação entra na dieta desse paciente, não porque se ele comer qualquer coisa, ele vai melhorar a psoríase, mas se ele melhorar o peso dele, ele melhora a psoríase dele. Então, ele tem que ter cuidado de carboidratos, por conta das comorbidades que a gente está tanto falando aqui nessa live, que acontecem na psoríase. Então não é por causa da carne de porco, comida Não, não é. remosa, Não, essas remoso não causa coisas. nada. O É, açaí, né? Eles perguntam logo: eu posso tomar meu açaí? Pode, deve tomar meu açaí, que não vai resolver, não ter problema nenhum, não. da repõe proteína, né? Mas assim, de hábitos de vida, eu acho que assim, coisas que são importantes a gente falar, né? A influência do cigarro e do Isso, álcool, né? Que esses isso. sim, eles têm influência, né? Tem influência, cigarro, álcool, algumas medicações têm importância. A gente teve algumas preocupações agora na época do Covid, porque a gente sabe que a cloroquina tão falada tem a qualidade de vida, simplesmente. O paciente tem que andar, tem que caminhar,
tem que pegar sol, tem que tentar viver com a doença dele dentro das melhores qualidades de vida possíveis para ele. O cigarro e o álcool é muito importante. O álcool, por exemplo, se ele for um paciente que toma toda semana, todo final de semana está bebendo, ele vai ter algumas limitações, inclusive de terapêutica. Eu não vou poder fazer alguns remédios para ele em função disso. Então, é muito importante que a gente conheça qual é... A gente tem um paciente lá na dermato que é complicado, que ele precisa fazer medicação e ele é alcoólatra, só que ele nega que ele bebe. E a gente, numa dessas consultas, o filho dele contou pra gente. Então, limitou muito a gente ao que a gente pode fazer para ele, entendeu? Porque ele já tem uma alteração de fígado em função do álcool e eu não posso passar a medicação que vai ainda alterar mais esse fígado dele. Então, a qualidade de vida é tudo nesses pacientes. Já caminhando aqui para o final, então, o Felipe fez uma outra pergunta aqui, duas, na verdade. Ele perguntou se existe um efeito rebote dos medicamentos tópicos e se existe efeito rebote nos imunobiológicos. Não, efeito rebote é quando a gente retira, a gente tem a piora do quadro. O que a gente tem no imunobiológico é assim, o paciente tem uma doença crônica. Se eu suspender a medicação, a doença vai voltar. Ela não vai voltar necessariamente mais grave. No corticoide, ela volta mais grave. Se a gente suspender o corticoide oral, ela volta mais grave. E às vezes ela volta severíssima. A gente vê muito paciente, como eu falei para vocês, eritrodérmico, ele está só psoríase, da cabeça aos pés, pelo uso do corticoide. Corticoide tópico a gente não vê isso, porque isso dá pela absorção sistêmica do corticoide, e é por isso que o sistêmico dá. E com o imunobiológico a gente tem a falha, né? Existe a falha primária, a gente faz imunobiológico, o paciente não responde, a gente tem a falha secundária, ele responde por um tempo, depois ele falha. E é lógico que se eu tirei, como o Walter explicou, é importante eu bloquear uma via, na hora que eu deixo de bloquear essa via vai voltar. Eu não estou tirando da vida do paciente TNF, por exemplo, eu estou bloqueando o TNF. Na hora que eu retirar o bloqueio, esse TNF vai voltar. Vai para algum lugar, né? E ele vai para algum lugar e vai voltar a psoríase. Então não é um fenômeno rebote, é uma recidiva da lesão do quadro de psoríase. Por isso que o paciente de psoríase ele tem que entender que ele vai não necessariamente fazer aquela medicação o resto da vida, mas ele vai precisar ser tratado o resto da vida. Eu sempre brinco com ele assim, é igual a diabetes. É igual a sua hipertensão. Você não tem hipertensão? Aí o médico, quando diagnosticou a sua hipertensão, não disse assim, olha, até o último dia da sua vida, não, o dia da sua morte você vai ter que tomar um remédio de hipertensão. Não foi assim que lhe disseram? A mesma coisa a psoríase, entendeu? E aí o paciente, quando é de melhores, inclusive ele diz assim, doutora, eu não quero parar não, pelo amor de Deus, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero parar, porque eles se sentem tão bem que eles não querem parar o remédio. E aí, assim, então, só para a gente já ir para o final, que faltam 7 minutinhos, queria perguntar duas coisas. Uma, que assim, se a gente tem alguma novidade de tratamento sistêmico, que não seja assim, eu não estou falando de novas moléculas de biológicos, né? Considerando o biológico como uma classe, mas se a gente tem alguma outra classe de medicamentos ou alguma novidade no sentido de opções de tratamento. Não, assim, agora em vista. A novidade são os imunobiológicos. Agora são os bloqueadores da interleucina, os bloqueadores dos receptores da interleucina, ou seja, deixa essa interleucina circular e bloqueia o receptor. O que está vindo por aí é isso. São várias outras moléculas. Existe já alguma perspectiva de biológico oral para psoríase? Existe perspectiva de biológico oral que está começando pela dermatite atópica de tentar aprovados. O que está acontecendo é que cada vez mais a gente tem biológicos espaçados, né? Biológicos a cada 12 semanas, a cada 4 meses. A tendência é que a gente tenha biológicos em que o paciente faça aplicação com espaços de tempos maiores, entendeu? E que a gente bloqueie seletivamente, né? Os primeiros biológicos, eles bloqueavam global, né? Eles bloqueavam uma interleucina que desencadeava várias outras. Hoje, cada vez mais, você está sendo seletivo. Você deixa todas as correrem e vai no ponto, vai no alvo da interleucina. Então, está se valorizando muito a interleucina 17, né? E antigamente você bloqueava os antecessores da interleucina 17. Não se produzia interleucina 17 porque você bloqueava o que tinha antes. Agora você está dando muito foco para bloquear a interleucina 17, os receptores da interleucina 17, para evitar que só ela entre em ação e você deixa toda a outra cascata acontecer. E a última pergunta que eu queria fazer
Na verdade, assim, não é exatamente uma pergunta, é o pedido de um relato, assim, né? Porque agora nesse período da pandemia, assim, eu sei que você ficou à frente, né, de várias ações de coordenação, continuou recebendo muitos pacientes, né, com psoríase que estavam em uso de Uhum. imunossupressores ou de imunobiológicos durante esse período da pandemia. Então, assim, como que esses pacientes de psoríase se comportaram durante a pandemia? Se eles tiveram um agravamento da psoríase, se as formas de Covid que eles tiveram foram mais graves, como é que isso aconteceu? Olha, a gente tem um grupo de amigos, que a gente chama de Fissor Amigos, que tem até um grupo no Zap, e assim, que, por incrível que pareça, os pacientes que fizeram o tratamento correto, que não ficaram com medo, alguns pacientes abandonaram, né, com medo, né, porque acham que estão imunossuprimidos, alguma coisa assim. Os pacientes que fizeram o tratamento corretinho, eles saíram muito bem de Covid. Eu não perdi nenhum paciente meu que teve Covid, que teve formas graves. A impressão que a gente tem, né? A gente diz impressão que a gente não sabe quase nada de Covid, né? Covid é uma doença que a gente está apanhando e aprendendo, né? É igual Quanto uma mais a criança. gente estuda, menos a gente É, sabe, né? tudo que eu sempre brinco que o Covid é assim, você amanhece com uma verdade e de noite é mentira, né? No dia seguinte já tem outra coisa. Então, assim, parece que no Covid, quando você tem uma doença inflamatória e você controla essa doença inflamatória, os pacientes saem muito bem. Então, parece que, por exemplo, lúpus, se o paciente continuou com o tratamento dele de lúpus, ele saiu muito bem, né? Os nossos pacientes, a gente tem um levantamento, muitos dos que fazem imunobiológicos continuaram fazendo e eu não perdi nenhum paciente com Covid, nem tenho relato de nenhum paciente meu que tenha tido uma forma grave de Covid. E é mais ou menos o que esse grupo de amigos que a gente conversa sempre tem relatado, a gente não tem tido. Então, parece que estando o organismo bem, né, o quadro do Covid é menos grave, digamos assim. Mas isso é uma teoria, não tem nenhuma Uhum. experiência, nenhum relato. É o que a gente ouve falar. Você teve Covid? Teve. Como é que foi? Não, doutora, foi tudo tranquilo. Eu não fui para UTI, eu não fui por nada. E, lógico, alguns pacientes tiveram dificuldades, o imunobiológico ele é entregue na mão do paciente 3 meses, existiram alguns pacientes que tiveram dificuldade de vir, os pacientes que não fizeram pioraram da psoríase, lógico, como suspender a medicação vai acontecer, suspender abruptamente, mas a gente não viu uma relação direta, como viu com outras doenças de agravamento da Covid por conta da psoríase. Na minha experiência, não teve isso, não. E o caminho inverso da Covid agravando a psoríase, só nos casos onde eles não conseguiram ter acesso aos medicamentos. Exatamente, acesso aos medicamentos. E eu tenho 2 pacientes que abriram a psoríase grave com o uso da cloroquina no Covid. Não tinham É, psoríase, não tinha manifestação. Não é um efeito colateral comum, né? A gente tem muita tranquilidade para escrever cloroquina para outras doenças dermatológicas. A gente não tem tanta preocupação com, por exemplo, o processo cardíaco na cloroquina, né? A gente não sai pedindo eletro, né? Volta para a cloroquina uhum. quando a gente prescreve para lúpus. Mas eu tive 2 pacientes que desenvolveram psoríase, que é descrito como um efeito raro, com o Covid, que tomaram cloroquina e fizeram psoríase. E sem Então, contar tratamento de psoríase. e sem contar daqueles pacientes que fizeram corticoide, né, Sim, por causa da em Covid, que altas aí fizeram doses, depois isso. o rebote. Então, assim, só para falar para o Andrei, que ele perguntou aqui sobre os medicamentos, a gente já falou, Andrei, disso na live, se você puder assistir depois, aí você vai ver isso daí, e agora já surgiu o cronômetrozinho, então eu É só queria... para chamar a atenção, né, Walter, que a gente tem É, lá, a gente tem um serviço de dermatologia, o Walter falou no início, ele participa lá com a gente consegue dar para o paciente todas as opções de tratamento públicas dentro da UEMA, porque a gente tem desde a medicação tópica, passando pela fototerapia e passando pelos imunobiológicos, e a gente está à disposição da população aí para esclarecer, para diagnosticar e para tratar esses pacientes exatamente, e lá é um serviço do SUS, ou seja, do as consultas SUS. são gratuitas e os tratamentos eles não têm custo também. Basta que Certo. seja encaminhado para lá e Isso, aí a com gente certeza. atende com a maior alegria. Então, eu queria agradecer muito, né, Imagina, foi um teres prazer. vindo aqui para conversar e falar tão bem assim explicar, né, para as pessoas sobre a psoríase. E aí eu queria pedir para todo mundo assim que se conhece alguém que tenha psoríase, que acha que vai gostar dessa live, ela vai ficar salva no IGTV. Então pode encaminhar, né, para quem quiser. E também para vocês seguirem a doutora Regina, né, o arroba dela é arroba Regina Carneiro, que daí ela também posta várias coisas interessantes de dermatologia, não só de psoríase lá. E Aí aí se quiser deixar alguma... nós estamos no mês da psoríase, né? No Dia Internacional do Combate à Psoríase é semana que vem. Então é sempre bom falar dessa doença tão frequente.
Obrigada, Walter, pelo convite. É sempre um prazer. Você sabe a admiração e o amor que eu tenho em Walter, um filho que a dermatologia me deu. Eu agradeço muito todos os dias que me indicou ir atrás do Walter, que tinha vindo embora de Belém, embora de São Paulo para Belém. Ele sabe a admiração e o carinho que eu tenho por ele. Obrigado, minha chefa. Então, olha, um beijo muito grande, bom final de semana para todas e obrigado pela participação. Beijão. Beijão, gente. Beijão. Tchau. Tchau.